O Ecovia está de volta e hoje nós estamos falando sobre fontes alternativas de energia. De um modo geral, se você pegar em âmbito global, a gente observa que nos últimos 150 anos você tem um aumento da temperatura média do planeta, né? Uma intensificação também do efeito estufa. Muito provavelmente, né, e alguns pesquisadores já afirmam isso, vários pesquisadores já afirmam isso, que é em função de alguns gases, como CO2, enxofre, gerado pela queima dos combustíveis fósseis, né? Então, até hoje, nós somos muito galgados nesses combustíveis, né, derivados do petróleo, né? Essa emissão de CO2 que vai ocasionar esse efeito estufa, né? Esse superaquecimento do planeta. Uma parte responsável por esse aquecimento é a geração de energia também. Além do uso de automóveis, né, a intensificação do uso dos automóveis, você também tem o processo de geração de energia responsável por essa emissão desses gases, né? Como, por exemplo? As usinas termoelétricas, né? Bom, e dessa forma, uma maneira de tentar mitigar, né, diminuir esses efeitos é trabalhar com outras fontes de energia, energias que sejam alternativas, né, que gerem o mínimo possível de gases para o efeito estufa, né, que contribuam para o efeito estufa. Hoje, as termoelétricas são responsáveis por quase 20% da produção de energia no Brasil. A participação desse setor tem crescido nos últimos 2 anos por causa da seca. Mesmo essas usinas podem queimar materiais que causem menos impacto ao ambiente. É o caso da biomassa. São substâncias que seriam descartadas e acabariam causando poluição. Elas substituem os combustíveis fósseis, como o carvão e os derivados do petróleo. Como que funciona uma termoelétrica, né? Basicamente, você precisa de queimar um combustível. Bom, nas termoelétricas, então, você pode queimar gás natural, carvão mineral, óleo, que a gente chama de óleo BPF, né, que é óleo com baixo ponto de fluidez. Você pode queimar, sim, a biomassa, proveniente aí da cana-de-açúcar, até em alguns locais do país, até casca de arroz, entre outros. A biomassa é qualquer matéria orgânica, né? Por exemplo, como eu falei, a questão da cana-de-açúcar, né, o bagaço da cana, mas uma árvore de reflorestamento, né? Desmatamento não. Mas de reflorestamento, plantação de eucalipto, você pode utilizar aquele eucalipto para queima. De certa forma, vai zerar também esse balanço. Então, pode ser qualquer matéria orgânica, né, pode ser transformada, né, em energia, em calor. E aí, nesse caso, seria talvez menos agressivo, porque haveria um ciclo? Com a utilização de biomassa, nosso exemplo aqui da região, o bagaço da cana. A contabilidade não zera, né? Mas é quase zero, né? Em que sentido? A cana, na hora do crescimento, ela sequestra CO2. Isso é o processo natural de qualquer plantação, né? E aí, o material, a cana-de-açúcar, vai fazer, né, como o próprio nome já diz, né, vai fazer o nosso açúcar do dia a dia, o etanol, né? E vai sobrar um resíduo. Esse resíduo, de certa forma, é um lixo, né? E tem que ser descartado. Então, uma das formas de descartar esse lixo, fazendo com que ele contribua de alguma forma, é gerando energia elétrica, né? Você queima aquele bagaço, seca, queima em uma caldeira, que é como se fosse uma grande uma panela de pressão no fogo, né? Então, você usa o bagaço para queimar, gerar o fogo, calor, passa nos circuitos dentro da caldeira água, que é transformada em vapor. Esse vapor aciona
uma turbina elétrica, e aí, perdão, uma turbina mecânica que vai gerar a energia elétrica, né? Vai rodar o meu gerador. Então, você pode ter esse aproveitamento. E outro aspecto é que o etanol gerado emite muito menos CO2 para a atmosfera do que um carro a gasolina, né? Então, de certa forma, esse balanço aí é quase que zerado. Em contrapartida, quando você trabalha com termoelétricas a gás natural ou outros derivados do petróleo, o nível de CO2 emitido nessa queima é muito maior. Não só CO2, mas outros gases, né? Enxofre, metano e entre outros, né? Esses são os principais. Fernando é gerente administrativo aqui da empresa e é ele que vai falar para a gente as vantagens de se optar pelo aproveitamento do bagaço. As vantagens são inúmeras, né? A primeira, o bagaço é um subproduto da cana e com a escassez que nós estamos tendo de energia elétrica no Brasil, por falta de chuva ou por falta de qualquer outro fator, nós estamos reaproveitando esse subproduto e gerando energia, nós colocamos diretamente na rede e exportamos essa energia. Então, para a usina, para todas as usinas que faz cogeração de energia, é um investimento que o retorno é muito grande. E também para a natureza é muito importante que o índice de poluição é muito pequeno nesse tipo de geração de energia. Qual é o potencial de geração de energia de vocês? A energia gerada aqui dá para atender a cidade de Campos toda, né? Então, dos meses que nós fazemos a cogeração e a exportação, dá para manter a cidade de Campos e também o consumo interno da usina. A criatividade dos pesquisadores é ilimitada. Inclusive, tem lugares que estão utilizando fezes de animais, né, para geração de energia também. Pois é, porque nesse princípio, né, você gera gás metano, CH4. Então, a queima desse gás também vai aquecer, ou faz o aquecimento somente de água, né, você aquecer uma água, ou em proporções maiores você consegue até acionar uma turbina e, consequentemente, um gerador elétrico. Mas aí esse metano não vai para a atmosfera? Vai também, mas assim, em quantidades menores, né? E outra coisa é que vem de outro rejeito, né? De outro rejeito, seria, né, jogado fora, né, as fezes do animal, né? E até o próprio ciclo do animal, né? Que é um ciclo natural. Então você aproveita isso aí. Entendi. É uma forma da gente tornar a nossa sobrevivência um pouco mais cíclica, como a natureza, né? E não retilínea, como geralmente a gente faz, que acaba tudo em lixão ou no próprio espaço natural, né? Rios e etc. Não, correto. A gente entende que a natureza é cíclica, né? Então, um animal que está, né, pegando um exemplo mais variado possível, um animal que está no pasto, se ele morre e lá ele fica, né, a própria natureza se incumbe de tocar a vida para frente, né? Será alimento de outros animais e assim por diante. No nosso caso, a nossa economia, né, ela é linear, né? Ela é geração de rejeitos a toda hora, né? É a questão do consumo cada vez maior, e isso faz com que, de modo geral, eu precise de mais energia para produzir, né, os produtos e alimentos e coisas do gênero. O Ecovia vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.